Em setembro de 1972, uma série de eventos inexplicáveis aconteceu em um complexo industrial na cidade de Córdoba, Argentina, ao longo de uma semana. Relatos de testemunhas descrevem encontros com um estranho intruso, cuja origem continua a ser um mistério, se era humano, animal ou algo totalmente diferente. Até hoje, permanecem poucas explicações para o que ficou conhecido como a entidade Santa Isabel. Há histórias que nunca deveriam ser contadas, mistérios que desafiam a lógica, segredos enterrados que insistem em vir à tona. Bem-vindo ao Arquivo 42. Iniciado em 1955, a instalação de produção Santa Isabel, pertencente e administrada pela Renault Motor Company, uma multinacional francesa que fabrica diversos veículos e aeronaves, foi inaugurada. Localizada nos arredores de Córdoba, a maior cidade da Argentina Central, a planta expandiu rapidamente durante os finais dos anos 1950 e 60. Na década 1087 de 1970, o complexo já se estendia por mais de 200 hectares, com inúmeras fábricas e edifícios de suporte interligados por uma rede interna de estradas. Era quase como uma pequena cidade própria. Contudo, o local permanecia pouco conhecido fora da América do Sul. Ele só era mencionado quando problemas econômicos globais ou dificuldades na cadeia de suprimentos afetavam sua produção. Isso perdurou até os últimos meses de 1972, quando uma história surpreendente foi divulgada em diversos jornais nacionais. A reportagem trazia depoimentos de vários funcionários da fábrica, todos afirmando terem tido encontros enigmáticos com um visitante de outra realidade. O primeiro incidente relatado ocorreu nas primeiras horas do dia 21 de setembro. Naquela noite, o trabalhador noturno Teodoro Merlo fazia sua ronda habitual sozinho, como de costume. Suas funções incluíam garantir a segurança dos vestiários e áreas de funcionários. Enquanto inspecionava cada local, ele mantinha os olhos abertos para qualquer irregularidade, assegurando que tudo estivesse preparado para o dia seguinte. Por volta das 1h40 da madrugada, Merlo adentrou a seção de forjamento da fábrica. Depois de confirmar que as portas do vestiário principal estavam devidamente trancadas, ele continuou sua patrulha. Aproximadamente 4 horas depois, retornou às mesmas portas, ainda trancadas. E, precisando usar o banheiro, utilizou sua chave para entrar. O interior consistia em uma grande sala retangular com sanitários ao longo de uma parede, cabines de chuveiro no centro e 2 longas pias nos cantos opostos. As paredes eram forradas com armários destinados aos pertences dos trabalhadores. Ao entrar, Merlo ligou a luz acima das pias próximas, o que deixou o outro lado da sala em penumbra, mas com luz ambiente suficiente para identificar detalhes nas áreas escuras. Enquanto caminhava em direção a uma das cabines, ele olhou para a esquerda e parou repentinamente na escuridão. Lá, avistou o contorno de uma figura alta e musculosa sentada no lado oposto da pia. Merlo estimou depois que a figura tinha cerca de 2,4 metros de altura, significativamente maior que a média, e vestia um traje azul escuro justo. A figura parecia se fundir com as sombras ao redor. Ela estava em uma postura peculiar, com o braço dobrado de maneira que o cotovelo se projetava para o lado e o dedo apontando para a boca. Inicialmente, Merlo pensou tratar-se de outro funcionário, mas conforme seus olhos se ajustavam, começou a duvidar. O rosto da figura exibia traços agudos e angulares, com orelhas grandes e pontiagudas e um nariz em formato triangular. Sua pele era extraordinariamente pálida, lembrando gesso fresco, e não havia nenhum traço de pelos. Porém, o aspecto mais perturbador eram os olhos, finos, inclinados e sem qualquer brilho ou vitalidade. Merlo descreveria esses olhos como desprovidos de alma. Conforme examinava a figura, uma sensação crescente de terror tomou conta dele, contrariando sua razão. Ele começou a se aproximar, mas parou abruptamente ao ouvir um som estranho, semelhante a metal se chocando contra vidro. No mesmo instante, a iluminação atrás dele piscou, forçando-o a olhar naquela direção. Contudo, a luz do outro lado da sala, acima da figura, acendeu por um breve instante. No instante em que Merlo desviou o olhar, a figura simplesmente se desfez no ar, como se tivesse evaporado. Assustado, ele se virou,
esperando ver a entidade fugindo por outra porta, mas o vestiário estava vazio. Em seguida, o pavor que o dominava deu lugar a uma sensação de calor incomum. Seus olhos se encheram de lágrimas e uma intensa enxaqueca o acometeu. Saindo cambaleando para o corredor, encontrou o deserto. À medida que seus sintomas diminuíam, ele tentava compreender o que acabara de vivenciar. Exausto, Merlo se convenceu de que sua mente poderia estar pregando peças, visto que havia ficado acordado a noite inteira. Mesmo assim, ainda inquieto, ele concluiu suas tarefas rapidamente e deixou a fábrica para ir para casa. Infelizmente, aquele encontro sinistro foi apenas o início de uma série de eventos perturbadores. No dia seguinte, Merlo acordou sentindo-se melhor, ciente de que retornaria ao trabalho naquela mesma noite. Após uma refeição, ele saiu de casa por volta das 21h30. Como muitos trabalhadores noturnos, ele dependia do ônibus do turno para ir e voltar da fábrica, uma rotina normalmente sem grandes acontecimentos. Contudo, ao ocupar seu assento habitual, Merlo sentiu novamente aquela sensação estranha de desconforto. O ônibus mal havia partido quando, olhando no espelho retrovisor acima do motorista, ele não viu apenas seu reflexo, mas o rosto do intruso da noite anterior, preenchendo toda a estreita faixa de vidro e encarando-o fixamente. Uma onda de terror percorreu seu corpo. Desta vez, ele conseguiu ver o rosto com detalhes mais nítidos, olhos finos e estreitos, com depressões profundas nas bochechas e um nariz triangular, esculpido de forma quase frenética. Ele procurou sinais da figura em outros lugares do ônibus, mas não encontrou nada. Os demais passageiros pareciam alheios, dormindo ou conversando tranquilamente, sem perceber o horror que se desenrolava diante dele. Desesperado, Merlo esperava estar apenas imaginando coisas. Ao voltar a olhar no espelho, o rosto continuava ali, observando-o sem piscar por vários minutos, antes de gradualmente desaparecer. Profundamente abalado por esse segundo encontro, Merlo relatou o ocorrido aos seus superiores. Ao chegar à fábrica naquela noite, ele inclusive entregou um esboço da figura para corroborar seu depoimento. Seus gerentes ouviram em silêncio e o aconselharam a manter a experiência em sigilo para evitar zombarias. Embora Merlo nunca mais tenha visto a entidade, ele vivenciou mais 2 episódios estranhos nas semanas seguintes. Em uma ocasião, as luzes de uma sala começaram a piscar sem explicação. Em outro turno, ele perdeu quase 1 hora de memória. Nenhum desses eventos se compararia ao impacto dos 2 primeiros encontros, até que Merlo descobriu que não era o único a presenciar aquele intruso. Uma semana após compartilhar seu esboço, um dos administradores da fábrica, Henrique Moreno, se apresentou à gerência com uma experiência perturbadora própria. Assim como Merlo, Moreno trabalhava no turno da noite, transportando documentos entre os diversos departamentos do extenso complexo, utilizando uma motocicleta com reboque para suas entregas. Na noite de 27 de setembro, por volta das 22h30, Moreno estava em um escritório do departamento de engenharia, recolhendo papéis para distribuição. Enquanto reunia os documentos, as luzes do escritório piscavam, apagando e acendendo repentinamente, acompanhadas por um som agudo, similar ao de uma turbina industrial, embora nenhuma máquina estivesse em funcionamento nas proximidades. Ignorando o ocorrido, Moreno deixou o escritório e prosseguiu com sua ronda. Ao fazer sua última entrega, dirigiu-se à entrada principal para bater o ponto. Seu percurso o levou a passar por uma fileira de chassis de veículos empilhados na beira da estrada, aguardando realocação. Ao se aproximar, Moreno notou uma figura alta e sombria caminhando atrás dos chassis empilhados. Inicialmente, supôs tratar-se de alguém sendo carregado por um colega, ou até de um homem sobre pedestais. Quando se aproximou, a figura se virou para encará-lo, e de repente, o motor de sua moto começou a falhar. As rodas travaram, parando-o a poucos metros da estranha presença. Moreno descreveu o movimento da figura como inusitado. Sua cabeça e braços pareciam imóveis, enquanto o restante do corpo permitia uma observação mais detalhada. Moreno percebeu sua pele pálida de forma assustadora, orelhas bem definidas e um brilho verde suave emanando do seu macacão escuro. Ele também notou um cinto prateado na cintura com uma fivela robusta. Paralisado entre o medo e a confusão,
Moreno permaneceu sentado em sua moto parada, incapaz de desviar o olhar. De repente, um cheiro forte e acre invadiu o ambiente, como se algo estivesse queimando nas proximidades. Moreno tentou erguer a cabeça e os ouvidos, mas descobriu que mal conseguia mover os membros. Paralisado, ele não sabia o que esperar em seguida. Após alguns instantes, a figura simplesmente se virou e desapareceu na escuridão. No exato momento em que ela se dissipou, a roda de sua moto destravou repentinamente, empurrando-o em direção à sala de segurança. Lutando para recuperar o controle, Moreno chegou à entrada principal, onde um guarda imediatamente o repreendeu por dirigir de forma imprudente. Ao observar a expressão de Moreno, o guarda percebeu que algo estava errado. Depois de ouvir o relato de Moreno, o guarda concordou em acompanhá-lo de volta ao local, na esperança de encontrar a figura enigmática. Eles não encontraram nenhum sinal dela, exceto por 2 pequenas marcas retangulares no chão. Curiosamente, os chassis metálicos próximos estavam quentes ao toque. Moreno também notou algo estranho em seu relógio. A viagem do escritório de engenharia até a entrada deveria ter durado apenas 1 minuto, mas o encontro, segundo ele, durou cerca de 30 segundos. Ele recordava ter visto 23h13 antes de sair do escritório, mas ao chegar, o guarda registrou sua entrada às 23h30. Uma diferença de mais de 15 minutos. Estranhamente, o relógio de Moreno parou às 23h13. Posteriormente, o relógio foi encontrado com alta magnetização. A sensação de letargia que Moreno experimentou durante o episódio perdurou até o dia seguinte, quando finalmente acordou. Sua namorada comentou que ele havia falado dormindo, murmurando sobre um homem de metal. Apesar do impacto da experiência, Moreno conseguiu seguir com sua rotina e retornar ao trabalho naquela noite. O turno começou sem incidentes, mas mais tarde, enquanto estava sozinho em seu escritório, Moreno ouviu novamente aquele som agudo, semelhante ao da turbina da noite anterior. Desta vez acompanhado por luzes brilhantes que piscavam pela janela. Ao olhar para fora, ficou chocado ao ver a mesma figura alta que havia avistado perto dos chassis, observando-o de um terreno baldio a poucos metros de distância. A entidade o encarou por alguns segundos antes de se afastar com uma marcha peculiar, dirigindo-se rapidamente para sua entrada principal. Moreno encontrou novamente o guarda da noite anterior e, com urgência, pediu ajuda para localizar a estranha figura de uma vez por todas. Juntos, vasculharam o terreno baldio e áreas adjacentes, mas não encontraram nenhum sinal da entidade. Pouco depois do segundo encontro de Henrique Moreno, um motorista de entregas chamado Juan Rodrigues foi levado à sala de segurança, visivelmente abalado. Os funcionários que o acompanharam relataram encontrá-lo sentado em seu caminhão, no meio do complexo, parecendo desorientado e confuso. Após alguns instantes para se recompor, Rodrigues explicou que, após entregar uma carga de metal proveniente de ovelhas, estava se preparando para deixar o local quando, repentinamente, sua cabine foi invadida por uma luz intensa e inesperada. Assustado, ele procurou a fonte da luz e viu uma grande sombra passando pela janela do lado do motorista. Embora reconhecesse a silhueta como humanoide, ela era tão alta que não era possível ver sua cabeça. Poucos instantes depois, o motor do caminhão falhou e as luzes da rua se apagaram simultaneamente. Ele sentiu uma forte vibração em sua cabeça, semelhante à de Moreno. Tentou levantar as mãos para aliviar o desconforto, mas percebeu que mal conseguia mover seus membros. O medo aumentou à medida que ouvia um som profundo de vibração, e o caminhão começou a tremer violentamente, fazendo objetos no painel caírem através do para-brisa. Rodrigues observou que a única fonte de luz na estrada escura era proveniente de um objeto redondo que a figura segurava, enquanto se movia à frente do veículo. Sua descrição da entidade foi idêntica à de Moreno. Grandes orelhas parecidas com as de um morcego, uma constituição muscular e pele extremamente pálida e sem pelos. Mesmo sua marcha rígida e incomum era a mesma. Rodrigues notou que as pernas da figura quase não dobravam nos joelhos, resultando em um movimento oscilante estranho, enquanto sua cabeça e braços permaneciam imóveis enquanto se afastavam do caminhão. Em seguida, a figura simplesmente desapareceu na noite. Mesmo após as luzes da rua e do caminhão se acenderem novamente, Rodrigues ficou paralisado, tentando processar o que tinha acabado de testemunhar.
Foi então que dois trabalhadores se aproximaram do veículo, percebendo seu estado de angústia, e ofereceram ajuda para procurar qualquer sinal da entidade. Quando a busca não revelou nada, os trabalhadores o levaram à sala de segurança, onde ele contou o ocorrido aos seguranças. Após registrar o incidente, o motorista foi escoltado para fora do complexo, ainda visivelmente abalado. Embora diversas teorias existam sobre o que os três trabalhadores viram no local da Santa Isabel, durante aquela fatídica semana de setembro de 1972, um fato é inegável: os homens que relataram os eventos não se conheciam antes. Cada depoimento manteve-se consistente ao longo dos anos, sem sinais de falsidade ou exagero. Nenhum jornalista ou investigador encontrou inconsistências em seus relatos, algo raro em casos deste tipo. Embora haja pequenas variações na forma como Merlo descreveu a entidade em comparação com Moreno e Rodrigues, essas diferenças podem ser atribuídas à intensidade do momento. Fora isso, os depoimentos alinham-se quase perfeitamente. As teorias mais extremas sugerem que o local pode ter atraído a atenção de um emissário alienígena, pois alguns defensores dessa hipótese apontam para os movimentos mecânicos e a aparência da figura, comparando-a a outros encontros envolvendo seres extraterrestres com características robóticas, como os relatados em Pascagoula e Risley. Por outro lado, há quem defenda uma explicação mais terrena, argumentando que, apesar da sinceridade dos relatos, os homens podem ter sido vítimas de uma elaborada brincadeira. Em um complexo industrial, há materiais suficientes para montar um disfarce convincente. Céticos ressaltam que nem os seguranças nem os gerentes demonstraram grande alarme com os relatos, o que poderia indicar que sabiam mais do que admitiam. O conselho dos gerentes para manter silêncio pode sugerir que estavam cientes da farsa e desejavam evitar a atenção da mídia. Embora essa hipótese seja plausível e se assemelhe a relatos de pegadinhas envolvendo trajes de combate em outros locais industriais, uma pergunta permanece: como explicar os efeitos físicos e temporais experimentados por cada testemunha? Teodoro Merlo relatou uma enxaqueca intensa, sensação de calor e olhos lacrimejantes, seguida por quase 1 hora de tempo perdido. Henrique Moreno teve sua motocicleta travada, ficando imobilizado, e também mencionou perda de tempo, pressão nos ouvidos e um cheiro acre ao tentar mover os membros. Seu medo intensificou-se à medida que ouvia um som rouco profundo e sua moto começou a tremer violentamente, fazendo com que objetos no painel caíssem. Inscreva-se para mais casos como esse.